pela tecnologia. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos a essa quarta mesa de debates do simpósio promovido pelo Instituto de Língua Galega, cujo título é Standard, Norma e Variação, Processos, Problemas e Perspectivas. Vou tomar a liberdade de falar em português e, na medida de que haja necessidade, me aproximo do espanhol, tá, ok? Então, gostaria também de agradecer ao tão carinhoso convite feito pelos coordenadores, organizadores desse evento, pela figura do professor Henrique Monteagudo, também do professor Carlos Eduardo Deoclésio. Para mim, uma grande honra compartilhar esse espaço com figuras tão importantes e respeitadas e tomadas por mim como referência nos estudos que tenho desenvolvido aqui no Brasil, junto com outros colegas. Então, também agradeço e parabenizo a organização do evento, que nos possibilitou essas discussões ricas e tão importantes dentro do cenário em que ele foi proposto, mas também mais próximo da nossa realidade brasileira, como será hoje a discussão feita aqui, né? Então, como já é sabido, os relatórios foram disponibilizados no portal do Instituto de Língua Galega, e hoje nós teremos a oportunidade de conversar sobre os trabalhos intitulados Mídia, Norma Linguística e Purismo, Cenas do Português Brasileiro e no Galego, do professor Carlos Eduardo Deoclésio, e também sobre o trabalho em segurança linguística, hibridismo de normas e desigualdades sociais no Brasil, pelo professor Marcos Banho. Vou fazer uma rápida apresentação dos dois professores e, em seguida, a gente começa a nossa conversa, a nossa discussão, tá ok? Então, o professor Carlos Eduardo Deoclésio é professor de Linguística, Língua Portuguesa e também de Língua Espanhola no Instituto Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil, e estudante de doutorado, bolsista pelo CNPq, em estudos linguísticos da Universidade Federal Fluminense e também pela Universidade de Santiago de Compostela, e tem se dedicado aos estudos em sociolinguística, sociologia da linguagem, estandarização e standardologia linguística. Professor Marcos Banho é doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, um grande pesquisador e divulgador da linguística no Brasil, e tem se dedicado a temas relacionados à prática de tradução, ensino de português, sociologia da linguagem, política linguística, gramática tradicional e gramática do português brasileiro. Poderia citar aqui inúmeras de suas obras, que compõem a formação de muitos dos linguistas em formação do Brasil, inclusive, como história das obras que foram organizadas ou de sua escrita própria, cujos títulos vou citar alguns: História das Línguas, História da Linguística, publicado em 2020, Objeto Língua, Dicionário Crítico de Sociolinguística, Gramática Brasileira para Falantes de Espanhol, Gramática de Bolso do Português Brasileiro, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, Políticas da Norma e Conflitos Linguísticos, Linguística da Norma, Norma Linguística, Preconceito Linguístico, que é como se faz, e por aí vamos. Então, agradecemos imensamente ao Eduardo, o professor Marcos Banho também, pela disponibilidade de compartilhar esse trabalho conosco. E aí eu vou compartilhar com vocês a palavra, para que vocês, como de costume, façam aquela apresentação breve do trabalho que já tivemos a oportunidade de conhecer. Tá ok? Eu começo? Pode ser. Bom, refaço os agradecimentos, já que eu já fiz no relatório, como vocês gostam de dizer. Já peço perdão também de antemão, assim como o João Lagares fez, ficou um pouquinho grande o vídeo, mas tudo bem, né? E, bem, me sinto honrado, lisonjeado de estar aqui nesse momento ao lado do Marcos, que é com quem eu tenho dialogado bem de perto nos últimos 3 anos,
já que desde 2018 ele é o meu, era até então o meu único orientador de doutorado. É a primeira vez que a gente faz essa parceria, num diálogo aberto assim ao público. E falando especificamente da postagem do relatório, né, do que eu falei no vídeo, é interessante que a proposta feita, ela se centra basicamente em iniciativas midiáticas, mas a vantagem de ter gravado depois dos primeiros debates terem acontecido, foi que eu pude trazer no início dele um pouco da problemática da terminologia e da nomenclatura. Então, eu dediquei ali os minutos iniciais do vídeo a isso, a questão de que como é que nós tratamos, como é que nós chamamos no Brasil, se é estándar, se é norma padrão, se é língua estándar, se é norma culta, como é que nós lidamos com essa nomenclatura, e lá e não apenas isso, né, o próprio uso do termo, o escasso uso de estandardização, a própria ortografia oficial disso, que é pouco usada, quando aparece, nós costumamos ver a grafia do inglês, mas temos escrito nos textos mais recentes de forma aportuguesada, né, com circunflexo, e no começo e tudo mais. E depois eu passo a me centrar no ponto central, que são algumas iniciativas de mídia. Ali eu destaquei iniciativa de televisão, no caso do Brasil, tanto daqui do Espírito Santo, que é de onde eu falo, e onde eu moro também, como da TV Galega. Eu falo no vídeo que me atrevi a falar um pouco do galego, pela vivência que eu tive durante praticamente 13 meses vivendo em Santiago de Compostela. O programa que eu uso para ilustrar o Digo Eu se iniciou quando eu tinha chegado a Santiago. Então, me interessei muito pela iniciativa da TUBH, e aí o olhar de pesquisador, de linguista, foi direto para os detalhes, para as questões. Já havia conversado bastante com outras pessoas, né, locais a respeito, com o próprio Monteagudo, com alguns colegas do doutorado, alguns colegas do ILGA, e outras pessoas não envolvidas diretamente com questões de pesquisa linguística. Com relação ao Brasil, eu coloquei, né, como eu já mencionei, um programa local, e poderia colocar muitos outros. Aqui no Brasil nós temos notícia de muitas outras iniciativas semelhantes àquela, algumas mais bem elaboradas, com uma produção televisiva mais bem feita. Aquela que eu mostrei é um pouco menos de recurso e orçamento e investimento, mas não importa, porque o elemento para o qual eu chamo a atenção é justamente a abordagem que se faz, e as abordagens são todas muito parecidas, algumas com nuances com um pouco mais de determinismo, de falta de reflexão, e a palavra que eu coloco no final como ponto de debate, se a gente for observar com algum grau de autoritarismo também. Também ilustrei com a rede social TikTok, e poderia ilustrar com Twitter, com Facebook, com Instagram, com várias outras redes. Os comentários que os próprios leitores fazem são muito interessantes nesse sentido, porque boa parte deles são de não especialistas, e na maior parte das vezes são comentários elogiosos e de agradecimento a esse tipo de manifestação midiática. Então, essa foi a minha proposta, de trazer esse tipo de iniciativa para a discussão e debate, e também para que eu possa ouvir ideias a respeito, já que isso faz parte do desenvolvimento da minha tese de doutorado ou de doutoramento, que eu venho desenvolvendo. Obrigado aí. Agora, Marcos. Muito bem. Sim, por favor, Marcos. Já vejo que a minha imagem se congelou de novo. Ela sumiu. Tá difícil. Mas eu vou falar de todo modo. Então, também reitero os agradecimentos. Eu
tenho uma relação de há muito tempo e muito amiga com a Universidade de Santiago de Compostela, especialmente graças ao nosso colega Henrique Monteagudo. Então, eu me sinto realmente em casa quando estou falando na Universidade de Santiago, no Instituto da Língua Galega. Eu sou membro correspondente, sócio da Real Academia Galega, que é uma honra muito grande neste caso. Então, o meu relatório está um pouco apaixonado e muito politizado, porque, de fato, nós estamos vivendo no Brasil uma situação extremamente grave e que cada dia parece piorar. Né? Então, o Brasil é tradicionalmente, há 300 anos, uma nação extremamente desigual, uma imensa injustiça social, desigualdades sociais gritantes, mas isso vem se acentuando de pelo menos uns 4, 5 anos, depois que nós tivemos o golpe que depois a presidenta Dilma, e de lá para cá foi uma sucessão de desastres e de ameaças cada dia maiores ao prosseguimento de uma vida minimamente democrática. Então, para falar de língua, neste momento, para mim, é fundamental falar também desses graves problemas sociais, né? Então, muitas discussões estão acontecendo sobre questões de ensino de língua, sobre ensino de literatura, linguagem inclusiva. Então, muitas pessoas falando sobre isso no Brasil, mas eu estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com a privatização da Petrobras, com a liberação do uso de armas, com o fortalecimento do poderio militar. Então, isso, para mim, tem muito mais importância neste momento. Por isso que a minha fala foi voltada para esse aspecto. E, claro, nesta mesma linha, toda uma discussão a respeito da necessidade ou não de se formular uma norma linguística de referência e com base em quê. Então, na verdade, é uma reflexão minha muito recente. Eu não tenho respostas, por isso que eu tenho falado muito sobre isso, para a gente poder discutir, né? Então, são alguns dados que têm me levado a refletir sobre isso. Muito bem, então agradeço. Agora tivemos, Marcos. Então, a gente vai abrir agora a palavra a todos os presentes, aqueles que queiram fazer alguma pergunta ou alguma consideração, podem levantar aí a mãozinha, a gente em seguida convida a você falar, tá ok? Eu acho que, se vocês me permitirem, enquanto vocês vão se organizando, eu acho que a pergunta que encerra a apresentação, o relatório do Eduardo, dialoga muito bem com a proposta do Marcos, que, no meu modo de ver, é importante, mas que traz à tona uma discussão que não foi feita até então dentro do processo de estabelecimento de uma norma de referência no português brasileiro, que é trazer para bem perto a discussão racial, né? E aí eu me pergunto até que ponto ou como seria possível inserir nessa norma brasileira de referência uma representatividade coerente com aquilo que e o professor Marcos Boim mostra isso de modo bastante claro, através de números, aquilo que é a população negra no nosso país. E aí, nesse sentido, dialogar com a pergunta que termina o relatório do professor Carlos Eduardo, que diz assim: é possível normatizar, estandarizar sem autoritarismo? Quer dizer, a gente vem mais contemporaneamente no português brasileiro propondo normas de referência, né, que vai no sentido de normatização desse português brasileiro. Será que a gente está sendo autoritário, tendo em vista a provocação que traz o professor Marcos Boim? Seria possível, então, não propor uma norma
autoritária, nesses termos? Muito bem. Essa é uma pergunta crucial e de fato, fica no ar, né? Porque nós temos no Brasil esse impasse, né? Que é uma grande maioria de população que fica à margem de todas as decisões, né? Então, o Brasil nunca foi uma democracia, tivemos aí alguma ilusão de democracia durante um tempo, depois da ditadura, mas o substrato autoritário da sociedade brasileira se mantém praticamente intacto, né? E quando nós vamos fazer discussões sobre língua, isso tem que ser levado em conta. Quem pertence a uma determinada classe social, especialmente quem pertence às classes sociais privilegiadas, acaba, querendo ou não, assimilando essa famosa ideologia, que é achar que todo mundo pensa igual, que todo mundo sente as mesmas coisas, que tem os mesmos interesses e as mesmas visões de mundo, né? Então, é muito difícil nós, universitários, professores das universidades públicas, né, conseguirmos nos deslocar para ver o que realmente acontece fora e, especialmente, nas comunidades mais carentes do país, né, num país em que a educação nunca foi prioritária dos governos, né, nunca tivemos um projeto de educação nacional. Então, eu fico com essa dúvida, né? Qual vai ser essa norma de referência? Vai ser uma norma de referência da classe média urbana branca letrada, que é uma minoria da população, ou será possível, de algum modo, incorporar os usos majoritários? O grande problema é que os usos majoritários do português brasileiro são muito diferentes da gramática normativa e, digamos, de uma gramática normativa geral pan-românica, né? Então, por exemplo, o fenômeno mais claro é o da concordância, né? A concordância nominal e verbal no Brasil, do modo como ela é descrita tradicionalmente, ela é praticada por uma população, por uma parcela muito pequena da população, né? Então, a concordância variável e a concordância restrita, por exemplo, aos determinantes, é a grande marca, né, da maioria dos usos linguísticos no Brasil. Então, como incorporaríamos isso a uma norma de referência, né? Isso poderia entrar, por exemplo, como língua da literatura, da ficção. Então, o que nós vemos hoje, especialmente aqui no Brasil, algumas pessoas que têm origem popular, pessoas negras, pessoas que vêm da periferia, que estão conseguindo entrar no meio literário, publicar seus romances, e o que nós percebemos ali é uma tentativa de se aproximar de uma norma mais convencional e, ao mesmo tempo, deixam transparecer estes usos não canonizados. Então, nós temos uma série de questões que têm que ser pensadas, né? E neste momento em que algumas pessoas pensam, de fato, em elaborar uma norma linguística de referência para o português brasileiro, a minha pergunta fica no ar. Quais são os critérios, né, o que é que nós vamos admitir nessa norma de referência, né, em termos, claro, principalmente de morfossintaxe? Então, essa é o grande nó da questão. Continuando e complementando, enfim, eu colocaria ao lado da concordância, como o Marcos diz, né, a questão que se pronuncia de forma proeminente nesse cenário morfossintática. Então, ele fala da concordância. Se a gente pensar na colocação dos clíticos pronominais, quando se pensa numa norma brasileira de referência, se pensa, pelo menos os pesquisadores envolvidos nisso, né, Carlos Alberto Faraco, Francisco Eduardo Vieira, Silvia Vieira, falam numa norma flexível, né, de modo que na escrita a gente possa colocar
entende-se que, mas também que eu possa, se eu quiser, colocar se entende que seria muito mais brasileiro escrever desse jeito, já que a boa parte do brasileiro usa os pronomes de forma proclítica, independente de, imagino eu, nesse caso, independente de classe social e de racialização. Agora, quando a gente fala, e quando eu coloco a pergunta ao final, não tem jeito, né? Eu acho que quando a gente vai criar modelos, quando a gente vai criar pontos de referência, alguma coisa vai ficar de fora. E isso não se restringe ao campo linguístico, vai se restringir ao comportamento humano como um todo, às relações humanas, à produção humana. Alguma coisa vai ficar de fora. Então, a ideia é que se congregue nessa nova norma de referência o máximo de possibilidades. Mas alguma coisa não vai ficar, algo não vai ser representado, porque imagino eu que seja impossível contemplar tudo, né? E quando eu falo de autoritarismo também, muita gente vai pensar logo em algo, em gritos, às vezes há, né, como nos próprios vídeos que eu coloquei, a gente vê grito, ranger de dentes, pessoas iradas, com ódio e tal. Mas isso também aparece de forma, às vezes, do ponto de vista do léxico, muito explícito, né, do tipo, a gramática não aceita, a gramática exige, e esse não aceita, exige, como o Faraco vem dizendo, o próprio Marcos Banho também, e eu coloquei no vídeo, é como se fosse uma entidade etérea, né? Você não sabe quem é que não aceita, quem é que exige, não há o fundamento de onde vem esse prescritivismo, né? De por que se majoritariamente no Brasil o uso dos críticos pronominais é anteposto ao verbo, por que se insiste nessa norma que não é nossa, nessa norma de escrita que não é nossa? Isso está muito introjetado, né? E quando eu trago a mídia para a discussão, a mídia brasileira faz algo surreal, a meu ver, que é quando é preciso discutir questões linguísticas, quase nunca um linguista ou um cientista da linguagem é chamado para dar seu parecer ou para dizer a respeito desses elementos ou de fatos que surjam. Quase sempre é alguém ligado ao normativismo. E há uma retroalimentação dessa velha tradição, dessa crença de que a gente precisa, sim, seguir um padrão europeu, um padrão decimonônico de escrita, ao invés de termos uma atualização desses elementos, né? Você está sem som, Leandro. Desculpa. Para não ser autoritário, eu vou passar a fala aos colegas, mas teria muitas questões a partir daquilo que vocês trouxeram. Mas, para começar, Henrique, você poderia fazer sua colocação? Obrigado, Leandro. O relatório de Marcos a min soume bastante a situación que ele descreveu e a problemática que puxo na mesa, aquel debate que houve sobre Black Vernacular English, aquela entre Basil Bernstein, a súa teoría do código restringido, a resposta de William Labov, defendendo o inglés vernáculo dos negros, e logo, bueno, as intervencións que houve máis tarde, entre outras a de Holiday. A minha, esta intervención me suscitou moitas preguntas, a intervención de Marcos. Unha delas referente a si existe realmente un brasileiro, chamemos así, preto, vernáculo, se existe iso, ou simplemente hai unha enorme variación nas formas de falar do portugués brasileiro, unha mayoritaria población negra, ou se hai realmente unhas constantes. Engonzando o que o Leandro propuxo a reflexión que agora acaba de facer Eduardo sobre a norma, eu non vexo tanto, eu creo que efectivamente para unha norma que eu chamaría unha variedade de referencia, unha norma culta próxima ao que son as realizacións concretas, empíricas da maior parte dos falantes dun determinado nivel cultural, é desexable.
eu non vexo tanto problema, é dicir, ten que haber unha componente non sei se autoritaria non, pero se autoritativa nesa norma, e eu non vexo niso necesariamente un problema. Eu creo que a variedade de referencia está como explica, para mí gustaría moito que diría Renate Bars sobre iso, un elemento de estabilización do sistema, un elemento que garante a comunicación en determinados tipos de contexto para todas as persoas que pertencen a esa comunidade lingüística. Para mí o problema non está tanto en que haxa que aprender esa norma como algo distinto. Outro problema serían os valores que van asociados á norma, como se articula o conxunto da comunidade lingüística, como a esa norma se efectivamente se atribuímos valores e se utiliza como un elemento excluinte. Quero dicir que eu vexo, por exemplo, no caso do galego, falarei no meu relatorio que para o próximo día, nós precisamos unha norma, e unha norma hai que aprendela. Xa na época clásica en Roma, cando se discutía se había que ensinar latín ou grego, se dicía o latín xa o saben na casa, na escola e van a aprender grego. É dicir, aos falantes non precisan que lles ensinen o que xa saben, porque o que xa saben, xa o saben. A súa variedade vernácula xa a coñece. Pódeselles explicar a sistemática que está detrás da variedade vernácula, podeselles ensinar como esa variedade vernácula concorda con outras moitas, diferenzas que ten, etc. Pero creo que o papel da escola é de incrementar o repertorio lingüístico, aumentar o repertorio lingüístico dos seres falantes. En ese incremento do repertorio lingüístico entra, sí, aprender unha variedade de referencia. Outra cousa que dixeches ti, Leandro, que representatividade se dá a un determinado sector da poboación que ata agora estivo completamente marxinado. Esa mayoritaria da poboación negra. Estas serían un pouco as dúas cuestións que van unha máis cara a exposición de Marcos e outra máis cara a exposición de Eduardo, que quería eu pôr sobre a mesa. Si existe un black vernacular Brazilian Portuguese, un portugués vernáculo dos negros especificamente, si sería admisible colocar o tema da norma, que isto vai tanto por Marcos como Eduardo, en termos de unha norma chegada a uso real, pero unha norma que sí que hai que aprender, que é unha norma que supón un incremento, unha ampliación do repertorio lingüístico dos falantes. Quem responde? Marcos, responde a parte da parte racial, que eu respondo da parte do autoritarismo. Olha, ou faz as duas. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por não estar aparecendo, mas a minha câmera está com algum problema. Então, para evitar mais problemas, eu vou apenas falar. Okay. Essa pergunta que faz o Henrique é muito interessante. Se existe, né, um Black Portuguese, né, Brazilian Portuguese. A resposta é sim e não. É interessante, né? Porque nós sempre temos a ideia de comparar com o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população negra é minoritária, não chega a 15% da população. E nos Estados Unidos não aconteceu a mestiçagem que aconteceu no Brasil. Então, nos Estados Unidos, branco é branco, preto é preto. Já cantava o Caetano Veloso, né? Aqui no Brasil, ao contrário, nós temos mais de 57% da população não branca, negros, mas também, principalmente, pessoas mestiças resultantes do longo processo de miscigenação que aconteceu no período colonial e que a gente sabe como se deu, né? Foi o estupro das mulheres negras por parte dos senhores brancos, dos seus filhos, de todo mundo, né? Isso foi gerando uma grande população etnicamente mista, né? Por que eu digo que não existe um português brasileiro negro, né? Porque as diferenças entre o que fala a camada média urbana culta e a população que não tem muito acesso à escolaridade as diferenças não são tão grandes e as pesquisas têm mostrado isso, né?
a principal marca que diferencia os usos das camadas privilegiadas às camadas estigmatizadas é, de novo, a concordância, né? Então, faz-se mais concordância, né, entre as pessoas letradas do que entre as pessoas não letradas. Então, não existe aquilo que a gente poderia caracterizar como um português brasileiro negro. Só que a maioria da nossa população é não branca. Então, a fala dessa maioria da população acaba se constituindo não necessariamente num português brasileiro negro, mas um português brasileiro não branco. Então, essa a distinção que eu tento fazer, né? Porque a nossa maioria da população hoje é não branca, né? Leandro está aí, né? A cabecinha girando. Mas é basicamente isso. Quanto a existir uma norma, o que acontece dentro da sociedade brasileira, pela sua própria estruturação histórica, é que o conhecimento de uma suposta língua padronizada é empregado como um elemento de discriminação social, né? Então, nós temos, para começar, nós não temos nenhuma norma bem codificada, né? João Lagares vem estudando isso há bastante tempo. O Brasil, nem Portugal, né? Nós não temos uma academia que vá ditar uma norma específica, né, estatal, como é o caso da Espanha ou da França, né? Então, a nossa norma padrão, o nosso conceito de estándar é completamente flutuante e nebuloso, né? Tanto que existem muitas discordâncias entre os próprios gramáticos normativos. Mas, ainda assim, existe esse imaginário linguístico em torno do qual se constrói a manipulação da língua correta como fator de discriminação social. Embora as pesquisas mostrem que não haja tantas diferenças entre os usos das camadas estigmatizadas e das camadas privilegiadas, simbolicamente, né, do ponto de vista do imaginário ideológico, essas diferenças são ampliadas e transformadas em muros que separam as camadas sociais no Brasil. Então, o nosso problema é esse, né? É interessante, sim, talvez, que haja uma norma de referência, né? Mas, de novo, quais são os critérios para ela ser elaborada, né? E uma vez que a gente percebe que as grandes diferenças são apenas na concordância, mas que muitos outros fatores já existe um certo nivelamento, então seria possível construir, sim, uma norma de referência, né? Mas o mais importante que eu acho é esse emprego deste padrão imaginário como um mecanismo de discriminação social. Vou fazer uma comparação que pode soar ingênua ou tosca, mas acho que todo mundo conhece aqui o reality show The Voice, né? Na Espanha se usa a tradução La Voz, né? Mas imaginem que os jurados ficam de cadeiras viradas, né? Ouvindo alguém cantando, só se ouve a voz, e aí ele gosta ou não daquela voz e vira a cadeira e etc., porque aprova aquela voz. Isso que o Marcos acabou de dizer, a gente pode fazer uma transposição. É como se no Brasil faz muita diferença quem é que está dizendo. Pode ser o mesmo desvio de padrão, de concordância, de agente com moço, sem moço. Se é um branco dizendo ou se é um preto dizendo, faz diferença. Quando você visualiza quem está dizendo, faz alguma diferença, pelo menos é assim que eu vejo. A pergunta do Henrique em relação a esse português afro, a gente não pode deixar de mencionar a publicação do Dante Lucchesi, né, o português afro-brasileiro. Talvez isso passe a ideia de que haja, para quem olha só a capa, hein, que haja um português, um black português, né? Mas, na verdade, ali o que a gente tem é um conjunto grande de pesquisas que mostram possíveis e prováveis influências de falares africanos que deixaram importantes marcas no atual português brasileiro, no atual português popular brasileiro, que nessa nova norma de referência deve e precisa ser contemplado de algum modo, né? Agora, com relação ao autoritarismo, Henrique,
Em nenhum momento assim eu penso que não se precisa aprender essa norma de referência ou que não se deve ensinar essa norma de referência. Na verdade, a minha pergunta está muito mais no sentido talvez não da implementação ou da elaboração, mas muito mais de como ela é apresentada, do ponto de vista discursivo mesmo. Eu chamei a atenção, eu venho chamando a atenção para o modo como o discurso gramatical é elaborado. Aí eu vou me repetir, né? O não aceita, não exige, não pode, não se pode, não diga, não faça desse jeito, é feio, não é elegante. Todos esses elementos têm uma gama muito forte de subjetividade, de pouca cientificidade, e as pessoas ficam mergulhadas nessa ignorância de que há um português correto, que nós não falamos, que não é nosso, que não é da nossa intimidade, que não é do nosso sentimento linguístico, e quando ele é apresentado, eu reitero que é apresentado de forma autoritária. Não passa por não elaborar ou não ensinar ou não transmitir uma norma de referência. Não é isso. Tem muito mais a ver com educação linguística mesmo, né? Que, de novo, Marcos, Joan e vários outros têm batido nessa tecla. O Brasil precisa de educação e, no nosso caso, de mais educação, de uma educação de qualidade, de maior inserção e de maior consciência sócio-histórica, mas a educação linguística, de entender que eu posso, sim, passar adiante a informação de uma norma de prestígio, o nome que se queira dar a isso, mas como isso é feito, sem que isso seja um elemento diminuidor do outro, sem que isso seja um elemento de segregador. Isso no Brasil é muito forte. Eu me lembro que, numa das vezes em que eu estive na biblioteca da Faculdade de Filologia, eu vi um pequeno cartaz que trazia a construção sintática, algo do tipo: se você precisa fazer o trabalho final, fale com nós. E fala com nós, no Brasil, é uma construção, se alguém quiser agir de modo autoritário, age com a correção na hora, porque com nós seria visto como um elemento uma expressão linguística estigmatizada. Eu lembro até que eu perguntei a você, Henrique, se isso se dizia de outro modo em galego, e se era estigmatizado. E eu me lembro que você disse que não, que havia uma divisão oriental, ocidental, provavelmente dialetal dentro da própria Galícia, que usaria formas como com nós, acredito que a outra seja conosco. E eu fiz essa pergunta a você algumas vezes, né, sobre elementos e construções linguísticas geradoras de estigma. Temos muitas no Brasil. E no galego parece que a percepção desse estigma era menor, exceto em elementos sonoros, como a arreada, entre outros. Vamos dar continuidade à conversa. Gostaria de chamar o professor João Lagares, se ele quiser agora conversar. Sim. Oi, Leandro, tudo bom? Olá. Bom, vou falar em galego da Galiza, não em galego brasileiro, já que estamos em Santiago de Compostela. Eu concordo com Henrique, o que ele falou sobre a questão da autoridade e autoritarismo, não? Penso que efectivamente, claro, a norma implica sempre unha cuestión de autoridade, né? A cuestión está en como se instaura, como se consolida esa autoridade, de onde sai, ¿no? Esa autoridade. Mas a autoridade é algo que os outros te conceden, non é algo que ti impoñas, ¿no? Hai mecanismos de imposición, claro, pero é concedida pelos outros, non? No ámbito do español está moi claro coa academia, que claro, despois de moito bater na tecla e castigar os nenos na escola, hoxe ten autoridade, non? A xente xa lle concede unha autoridade, e se a palabra non estiver no dicionario, é como se ela non existise, non? Até que o diga a academia, pois non... A cuestión está en como se constitúe esa autoridade, non? Eu penso. Mas que é unha cuestión de autoridade, iso está claro. E eu penso que, claro, no Brasil, non? Con
Bueno, primeiro a primeira cuestión, a primeira pregunta para, se non vou me enrolar, a primeira pregunta para Eduardo en relación co do autoritarismo, ¿no? Que era unha cuestión que ele colocaba. Moi interesante a comparación, eu creo que xa xo comentei cando me falaches, ¿no? Que estabas vendo eses vídeos, o digo cho eu, que no caso do galego é unha cuestión en fin, como se pon, ¿no? Como se coloca esa cuestión da autoridade, ¿no? Do que é correcto e incorrecto. Claro, é unha cuestión moi diferente do que pasa no portugués por varios motivos. No? Primeiro, porque a artificialidade do modelo de corrección é moito máis evidente porque é moito máis recente, no? E é unha creación, en fin, a partir dos elementos da lingua en uso. No? E despois é moi evidente, e os exemplos que ti trouxeches tamén traen iso con bastante clareza, no? É moi evidente que ese modelo de corrección é feito para establecer tamén ese foco de recoñecimento do galego, non? Sobre todo en relación ao español, hai unha especie de purismo defensivo, eu non sei se poderíase chamar así, eu creo, né? Un purismo defensivo, non? Unha necesidade de colocar barreiras á presión constante do español que está aí, en fin, ameazando con engulir o galego. Non? E o exemplo de Bueno, en algúns casos, sempre, en fin, sempre matizado, non? No caso de Bueno, como intersección, en fin, na lingua oral coloquial tamén non pasa nada, non? É normal, tamén decimos ok, non? Mas non utilizar nunca como adxetivo. E no caso que colocabas de enrugar, engurrar, é moi interesante, porque aí dúas fronteiras, non? Co español, mas tamén co portugués, non? A necesidade de buscar un espazo intermedio, non? E é, nese sentido, bastante radical, o dicir que enrugar aparece riscado, ¿no? Como incorrecto. Por que é incorrecto enrugar? ¿No? Aí xa me parece un poquinho, en fin, eu discordo desa perspectiva, claro, porque me parece que, en fin, o portugués non representa ninguna ameaza para o galego, ¿no? A lingua que nos ameaza é claramente o español. Mas, en fin, esa cuestión defensiva, ¿no? E esa cuestión do autoritarismo, eu non sei o que pensas ti, Eduardo, aí mostra que, na realidade, a norma é tamén, sobre todo, ese foco de recoñecimento, isto é, que serve para delimitar o espazo da lingua, e iso é necesario para a sobrevivencia da comunidade lingüística, para que ela se recoñeza, ¿no? En sí. Entón, eso é o que eu penso, non sei o que ti pensas sobre iso. En relación, e ao Marcos quería preguntar tamén, e ten a ver con autoridade, ten a ver con esa constitución dun modelo de referencia, non? Que, claro, eu, en fin, concordo claro con el, e teño, concordo con Marcos, e admiro moito a radicalidade do seu pensamento, non? A coragem de ser radical, claro, e de ser radical e se autocuestionar tamén o tempo todo, non? Pero eu quería preguntarlle como fica, digamos, onde coloca el, porque eu penso que o que ele está cuestionando, que ese modelo de referencia, de alguma maneira, el contribuiu para elaborarlo, non? A súa gramática propositiva, non? A gramática pedagóxica, ela vai propondo un modelo de referencia. Eu entendo o cuestionamento da noción de norma culta, non? Que ten o seu carácter racista, entendo e concordo, ¿no? Que a enorme desigualdade brasileira, ¿no? A desigualdade social e racial susténtase tamén, obviamente, no autoritarismo, ¿no? E hai moitos traballos sobre iso, de sociólogos e antropólogos, ¿no? Está o libro da Lilia Schwartz, ¿no? sobre autoritarismo brasileiro, ou os traballos de José de Sousa, ¿no? sobre como, en fin, como se constitúe o espazo público, ¿no? A esfera pública no Brasil na base do autoritarismo, porque manter todas eses millóns de persoas, ¿no? Marxinadas e exploradas durante séculos, ¿no? Depois, durante moito tempo a través da escravización directa, ¿no? E hoxe, en fin, ainda existe traballo escravo, infelizmente, mas con outras formas, né, de escravización tamén e de marxinación brutais. Eso con moito autoritarismo, e iso pasa, obviamente, a cultura lingüística, non? Entón, eu queria preguntar ao Marcos se non pensa que, ao final, ese modelo de referencia, esa lingua, esa norma de referencia,
é necesaria para identificar o portugués brasileiro, ten ese carácter de identificación tamén, non? E pode ser flexible, un pouco o que viña propondo Faraco, non? E o propio Marcos, por exemplo, naquele libro Non é errado falar así, o dicer que, en fin, que existe unha tradición, iso diferencia, claro, o caso do Brasil, do caso da Galiza, por exemplo, que estaba comentando antes. No Brasil existe unha tradición histórica, secular, ¿no? Normativa. Existe esa tradición. E a cuestión a cuestión está en como recoñecer, ¿no? o portugués brasileiro aí. E aí esa cuestión, esa perspectiva flexible, ¿no? de padronización moderada, que diga, se ben quere utilizar, ninguén usa, ¿no? Pero se alguén quere usar o mesoclítico na escrita, pues esa feliz, ¿no? Vai ser cafona, ¿no? Na realidade vai ser máis do que cafona, ¿no? Durante moito tempo, ficou asociado ao golpista, ¿no? do Michel Temer durante un tempo, porque representa ese tipo de cafonice, ¿no? De home branco escroto, que era o Temer, o vampiro, ese, chupador de sangue, en fin, da masa traballadora, mas se quere se identificar con iso, que se identifique, non? Que é unha opción, mas existe un modelo de referencia dun portugués brasileiro que pode ser utilizado tamén por unha, desexamos, unha clase media negra, non? Escolarizada, e que na medida en que a poboación negra no Brasil tamén vai accedendo ao ensino, por exemplo, coa política de cotas, non? Até pouco tempo, e incorporando tamén, non? esa lingua, ese proceso de nivelamento sociolingüístico do que falo Dante. En fin, non se pode traballar sobre esa base, esa é a minha pregunta para Marcos. E o primeiro, quem vai? Fala você, Eduardo, que, na ordem das perguntas, deixa eu... Eu vou tentar lembrar da pergunta. Bom, do que eu notei aqui, ele chamou atenção para... Bom, antes de mais nada, eu acho que eu consigo ir na direção da pergunta do Xuan, mas em nenhum momento, eu não sei se isso ficou claro no meu relatório, em nenhum momento eu quis comparar o galego com o português brasileiro, porque para fazer esse tipo de comparação é preciso adotar muitos critérios, e lá eu dizia o seguinte: é preciso considerar que a gente está tratando de uma língua majoritária num país continental como o Brasil, e a gente está falando de uma língua em situação de minorização no Estado espanhol, né? Eu não vou tocar aqui em questões de integração ou reintegração com o português. Não vou entrar nessa questão. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar isso muito claro. Em nenhum momento o meu objetivo, a minha intenção foi comparar as línguas ou os status dessas línguas. Meu objetivo foi comparar as iniciativas midiáticas feitas por instituições locais que lidam com essas línguas, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes pode soar estranho. Com boa parte dos galegos com quem eu conversei a respeito do Digo Eu não tinham a percepção autoritária que eu como um estrangeiro tinha. Então, talvez essa seja muito mais uma análise de um ET do que... Eu acho que quem está dentro do processo, e eu até gostaria de ouvir mais os galegos a respeito disso, se além de Xuan e Henrique, se há outros aqui, eu gostaria de ouvir a respeito, se conhecem a iniciativa, porque, olhando de fora, a primeira chama muito a atenção o não faça, não diga, faça isso, tem um X no entre lugar e tal e tal. Então, foi muito mais nesse sentido de comparar um comportamento recorrente e que se repete. Eu acredito que isso não vai ter muita alteração de uma língua para outra.
Agora, é muito interessante que nos comentários dos internautas, né, dos usuários do YouTube, por exemplo, onde os vídeos são postados, muitos brasileiros comentam os vídeos do Digo Eu num tom laudatório, assim como falando que gostam sonoramente da língua. Aí passamos de novo por uma questão subjetiva, e elogiando todo o processo. Claro que uma vez ou outra aparecia um galego dizendo que ninguém tinha que ensinar a eles como falar ou como escrever, né? E aí seria outro debate também. Esses programetes estão legislando sobre a fala, sobre a escrita, sobre as duas coisas. Então é algo que é um grande fenômeno sobre o qual é um grande fenômeno que tem muitas facetas, e aí a gente precisa separar um pedacinho, cada uma delas, para não incorrer aqui em incoerência, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque não sei. Isso eu gostaria de reiterar o fato de que a comparação não é gratuita. Isso sim eu gostaria que ficasse claro. Bem, acho que agora sou eu que falo, né? São muitas coisas que estão em jogo nessa história de uma norma para o português brasileiro, né? De fato, se nós conseguíssemos codificar, pelo menos, uma norma de referência do que é mais empregado hoje, né, pelas camadas letradas, poderia até ser uma coisa boa, né? Mas nós temos que lembrar que, no Brasil, a autoimagem linguística da maioria da população é muito negativa. Nem as pessoas privilegiadas, altamente letradas, consideram que falam bem a língua. Então, existe uma diferença muito grande entre o Brasil e outros lugares, outras sociedades, porque em outros lugares, as pessoas que ocupam a parte mais alta da pirâmide social acreditam que falam bem a língua e que o resto da população fala mal. No Brasil, as classes privilegiadas acham que elas também falam mal e que as pessoas pobres falam ainda pior, né? Porque o ideal de língua mora em Lisboa, do outro lado do Atlântico, né? Então, esse é o grande problema. Se nós conseguirmos, de fato, elaborar uma norma de referência que se aproxime dos usos reais, autênticos, mesmo das camadas médias da população, já seria um avanço, né? Deixa eu ver. De fato, qualquer movimento de normatização implica fatalmente a exclusão de alguns elementos, né? Já está aí, muitas histórias são contadas sobre isso. No caso do Paraguai, por exemplo, quando o Guarani foi cooficializado e passou a ser ensinado nas escolas, muitas famílias, muitos pais e mães foram se queixar, dizendo que aquele Guarani que se ensinava na escola não tinha nada a ver com o Guarani que falávamos em casa, né? Porque isso é fatal, né? A codificação, né, a padronização das línguas, tradicionalmente, elimina as alternativas. A ideia de se criar uma norma flexível, esta sim é bem interessante. Em muitas conversas que eu tenho tido com Henrique Monteagudo, ele várias vezes disse que, ao se formular a norma do galego, existiu essa vontade de admitir como igualmente válidas formas que são alternativas, né? Se conseguíssemos isso no português brasileiro, seria muito interessante. O questionamento que eu faço e que eu tento colocar sempre no prisma racial é porque, de fato, o racismo estrutura a sociedade brasileira e porque eu tenho recebido muitas mensagens, tenho conversado muito com pessoas negras que questionam, que fazem esse questionamento, né?
por que é que vocês estão propondo uma norma de referência que, na verdade, é uma norma de referência da camada média urbana branca, né? Então, por isso que eu citei no final do meu relatório aquele trecho da Audre Lorde em que ela fala: as ferramentas do patrão, né, não vão nos ajudar a demolir a casa do patrão. Então, isso, a norma da população média branca não vai necessariamente levar as pessoas negras a ter voz na sociedade brasileira. Mas eu acho que o que está realmente, o que é mais importante, mais profundo, é a situação social do Brasil. Então, enquanto houver essa imensa desigualdade, essa injustiça social, esse genocídio programado, vai ser muito difícil estabelecer qualquer tipo de norma linguística flexível, democratizadora e tal. Até para que as pessoas que não pertencem à classe média urbana branca tenham interesse em aprender isso, né? Então, enquanto a polícia estiver matando os jovens negros o dia inteiro, né, por que essas pessoas vão ter interesse em adotar ou assumir essa norma de referência, que não foi elaborada com elas, nem para elas, nem por elas, né? Então, para mim, a grande questão é, antes de tudo, política. Muito bem. Dando continuidade, convidamos o professor João Costa Carreras. Hola, buenas tardes desde Cataluña, Barcelona. Muy agradecido a los dos relatorios de Carlos Eduardo de Oclesio y de Marcos Baño. Aprovecho para saludarlos y decirles que los documentos que tenían que firmar ya han llegado a Barcelona, finalmente. Bueno, yo quería preguntar sobre todo al profesor Marcos Baño, que en su relatorio habla de la norma urbana de referencia culta, un proyecto, un estudio que si lo he entendido bien, se hizo durante los años 70 y 80. Entonces yo lo que quería preguntar es un poco, bueno, si se hizo sobre las diferentes ciudades. Me imagino que la muestra de textos se hizo a partir de las capas de las capas cultas de diferentes ciudades. Entonces, en este sentido, si habían encontrado diferencias geolectales, geográficas, diatópicas. Es decir, es bastante verosímil pensar que en un país como Brasil, si se cogen muestras de diferentes ciudades, pues van a aparecer diferencias dialectales. No, es una pregunta que hago, porque entonces esto también nos llevaría al debate que ha ido saliendo en este simposio sobre el monocentrismo y el policentrismo. Entonces, esta norma urbana, este proyecto, la descripción que se habría hecho, pues me imagino que inevitablemente tendría que también tener en cuenta una cosa que acaba de salir. El profesor Baños se ha referido a sus conversaciones con Enrique Monteagudo, que en las gramáticas gallegas hay el polimorfismo, es decir, la posibilidad de que haya más de una variante. Pues supongo que esto también debía de salir. Y luego simplemente una cosa, en este proyecto sale la palabra culta, que nos lleva a una perspectiva sociocultural, social, pero no se habla de la variación funcional de los registros. Es decir, supongo que la muestra de los textos debía ser estos hablantes cultos hablando de temas serios
en relaciones sociales secundarias, seguramente sobre todo escrito, es decir, que las clases cultas cuando tienen que utilizar la variante formal de la lengua. En definitiva, si se podría hablar, Marcos Baño, si podría desarrollar un poco este proyecto y con atención a lo que planteo. Muchas gracias. Muito bem, obrigado, colega Joan. Sim, este projeto, que nós conhecemos já no Brasil há muito tempo, né, a palavra NURC virou já um substantivo que nós na linguística brasileira usamos há muito tempo, né, o projeto Norma Urbana Culta. Ele foi estabelecido nos anos 70, bem no início dos anos 1970, e levou em conta a fala urbana de 5 cidades brasileiras. Naquela época, os critérios para a seleção das cidades eram cidades que tivessem mais de 300 anos de fundação e mais de 1 milhão de habitantes. Naquele período, apenas 5 cidades brasileiras cumpriam esses critérios: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, toda a região amazônica, toda a região do centro-oeste brasileiro ficou de fora. A coleta que foi feita envolvia 3 estilos de fala, digamos assim, né? Havia a entrevista do entrevistador com o informante. Uma outra forma era o entrevistador com 2 informantes que dialogavam entre si, e também as chamadas elocuções formais, que eram aulas universitárias que foram gravadas, para poder diferenciar a língua falada mais espontânea com uma língua mais formalizada numa sala de aula de universidade. E, de modo muito interessante, as conclusões deste projeto mostram que não há uma grande diversidade de urbana culta no Brasil, especialmente no aspecto morfossintático. Evidentemente, claro, na fonética as diferenças são muitas, né? A fala do Rio Grande do Sul e a fala de Pernambuco apresentam características muito próprias, prosódia, fonética, etc. Mas, do ponto de vista da gramática, é possível dizer que existe, sim, um padrão, né, uma norma culta urbana bastante nivelada, bastante semelhante. Tanto que isso permitiu a produção de gramáticas descritivas com base nestes dados do projeto NURC, né? Recentemente se completou a publicação, eu apresentei no meu relatório, da gramática do português culto falado no Brasil. Então, como país resultante de colonização, né, e a implantação do português como língua hegemônica no Brasil levou muito tempo, né? Então, o português é uma língua que no Brasil ela é falada por todo mundo há pouco tempo, há uns 200, 250 anos. Então, não há uma grande diversidade dialetal como existe, claro, em outros países. Então, do ponto de vista da morfossintaxe, este português culto, urbano, os dados que foram apresentados, né, coletados por esse projeto, mostram uma língua urbana culta bastante homogênea. Não é, Eduardo? Sim, eu gostaria só de complementar, porque o professor Joan mencionou a questão de norma culta, de novo, né, a nomenclatura. A nomenclatura sempre me chama para falar a respeito. É interessante que essa norma urbana culta, essa norma culta, não nem passa perto, né, da norma culta usada de forma equivocada como sinônima de norma padrão por muitos agentes glotopolíticos, né? Professores, gramáticos, etc. Então, aí há uma especialização da nomenclatura, assim, como uma estratificação social.
falantes cultos, e não norma culta como sinônimo de norma padrão, como muitas vezes se confunde. Talvez seja de interesse do professor João, porque o NURC, como o Marcos bem disse, contemplou apenas essas 5 capitais. Agora, hoje, no Brasil, existem muitos outros bancos de dados, muitos outros corpora, que dão conta de um retrato melhor do português falado no Brasil. E a gente está falando predominantemente de fala, né? Alguns bancos de dados também têm elementos de escrita, mas se nós formos olhar por iniciativas da dialetologia, é importante olhar as iniciativas do ALIB, né? Do Atlas Linguístico Brasileiro, e aí você vai ter amostras de diferentes localidades do Brasil, claro, com outra metodologia, né, que é a da dialetologia, não apenas no campo do léxico, mas a gente consegue encontrar bastante coisa também do ponto de vista gramatical e do discurso, e sem falar em bancos de dados mesmos, de grupos de pesquisa das dezenas de universidades brasileiras, universidades federais brasileiras, né? Então, é importante anotar isso também. O NURC tem esse protagonismo como gênese, mas hoje, 2021, a gente tem um conjunto de dados levantados bastante grande, significativo e com muita produção mesmo. Pesquisa não falta. Falta, talvez, definir melhor o que se faz com elas. Se elas vão ter aplicabilidade ou não, replicabilidade ou não, e aí, de novo, a gente cai na questão do problema de educação linguística, de a universidade não ultrapassar os próprios muros, da perpetuação da ideia de que ensinar português é ensinar gramática, e por aí vai. Por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal que tem educação para jovens e adultos que perderam, vamos dizer assim, que não estão na idade de estar naquela série escolar. Para quem não é do Brasil entender melhor o que eu estou dizendo. Então, você vai ter pessoas ali com 30, 40 anos que estão cursando como se fosse a secundária da Espanha. Então, muitos professores estão lá perdendo tempo ensinando aqueles plurais que o Fernando Venâncio trouxe no último vídeo. O plural de tongo-ão ãos, ães ou ões. Ficam horas ensinando isso e essas pessoas continuam saindo de lá. Elas não aprendem isso e elas saem sem saber escrever minimamente bem um parágrafo e sem saber interpretar bem textos simples. Então, há muitos problemas nessa terrinha aqui. Ok. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção. Não temos nenhuma, quer dizer... Tem uma mãozinha levantada aqui, ó. Era o João e o João. O Leandro está pedindo a palavra o professor Regueira Fernandes. Acho. Desculpe, eu não vi. Por favor, então. Olá, boa tarde. Moitas grazas por esas dúas extraordinarias intervencións que resultaron moi interesantes por motivos diferentes. Profesor Eduardo, que por referirse ao do galego, que quería contestar esa pregunta que facía ao principio, agora na última intervención, e tamén, sobre todo, tamén de unha maneira moi especial, o profesor Marcos Baño, que sempre nos presenta preguntas que nos tocan moito no fondo, non? Que nos levan á realidade social das linguas e que nos fan reflexionar nun nivel necesario, pero que non sempre é cómodo, que nos incomodan, non? Agradezo especialmente que nos leve a esas cuestións precisamente que nos fan incomodarnos, non? No que respecta ao que falaba do Digo Choeu, ese carácter así un pouco prescriptivista, porque este programa está baseado, a idea está sacada dunha serie de vídeos que hai sobre o inglés que era Don't Say, non?
don't say non diga algo e dá outras pronuncias, outras posibilidades alternativas, non? Entón, claro, eu isto comentaba o Carlos Amado, que é o director de informativos, que é impulsor deste programa, comentábamos meses antes de sacalo que esta idea, que tiñan esta idea que ian sacar un programa deste tipo, de pequenos vídeos sobre a norma do galego, baseadas neste Donsei. Eu comentáballe que eu tiña bastante medo a que fose un programa dun prescriptivismo moi forte, non diga, que non dixer que fose dese tipo, non diga. Menos mal que puxeron dunha forma así un pouco máis afirmativa, digo cho eu, non? Algo así, polo menos é afirmativo, non? Pero sí é prescriptivismo, porque de feito aparecen as palabras cruzadas con vermello, non? As palabras cruzadas en vermello, palabras erradas, falase de erros e todo iso, non? Agora é un prescriptivismo matizado, en certa forma, non? E iso lévanos a unha idea que se falou aquí tamén, de que os estándares noutra sesión, creo que era na sesión que está na primeira sesión, co Xoán Costa, co profesor Xoán Costa, que se falaba de que os estándares agora tendían a ser menos autoritarios, un pouco máis, menos excluíntes, non? Un pouco máis inclusivos. Claro, realmente isto é contradictorio coa idea mesma de estándar, porque o estándar é unha norma fixada, unha norma de como hai que escribir. Entón, na medida en que se van abrindo, tal, deixa de ser tan estándar e pasan a ser, tal vez, a idea que dicía o profesor de Monteagudo sobre unha norma de referencia. O mellor, tal vez, sería máis apropiado consideralos como algún tipo de norma de referencia, non? Claro, no galego, non quero estenderme porque tamén este tema é moi complexo, e claro, como dicía o profesor Lagares tamén, falaba de que necesitamos un estándar como un foco de recoñecemento, non? De cara ao interior e de cara ao exterior, é como un purismo defensivo. Eu estou de acordo con el nesa necesidade, mas a cuestión precisamente entón que xorde é de onde procede esa autoridade. Precisamente eu creo que unha dos problemas que hai agora co debate normativo do galego, sobre as normas do galego, é precisamente sobre esas fontes de autoridade, como se comprenden esas fontes de autoridade, de onde xorden esas autoridades. Mas, sobre todo, eu quería ir a cuestión que me parece máis fundamental, é que o estándar, a idea dun estándar ou dunha norma de referencia, en certa maneira, entra en contradición dunha maneira fundamental co ideal, coa aspiración democrática de que toda a poboación poida ter acceso en igualdade a recursos que se poidan vincular a través desas formas lingüísticas, a través dese estándar, a recursos de tipo social, de tipo económico, etc. Porque os estándares son coercitivos. Nos facemos un exame para un posto de traballo e vannos cualificar, vannos dicir un sí ou un non, dependendo tamén da forma lingüística que esteamos utilizando. Entón, temos acceso ou non a recursos económicos fundamentais, digamos que está vehiculados a través dese estándar. Pero, por outro lado, non toda a poboación parte desde o mesmo punto non parte do mesmo punto a respecto desa norma, aínda que haxa que aprendera na escola. Sí, hai que aprendera na escola, pero se unha persoa chega cunha forma moi próxima a ela e outros chegan cunha forma moi distante, como, por exemplo, que sucede no Brasil, nos exemplos que se mostran, pois, evidentemente, a desigualdade é fundamental. Digamos que aí unha parte da poboación vai quedar sistemáticamente excluída. No galego o caso non é tan grave, pero claro, sí, pero tamén sucede unha entre poboación rural, poboación urbana, poboación de clase media, e dase o caso contradictorio de que, digamos que o estándar do galego, en moitos sentidos, é máis semellante ao estándar do portugués ou do español, que, digamos que moita xente xa trae da casa o estándar do español e hai alumnado español falante que obtén mellores cualificacións escolares co alumnado galego falante de clases populares rurais, porque as súas formas lingüísticas están moito máis distantes do estándar. Entón, claro, o único estándar que igualaría a toda a poboación e que todo o mundo poidase aprender, en realidade sería un esperanto, non? Porque todo o mundo teria que aprendelo desde cero. Te chegaría desta mesma situación. Pero claro, entón esa pregunta que eu bato continuamente con esa pregunta que
que comentaba ao final o profesor Marcos Baño, e claro, como construir un estándar que non sexa unha fonte de discriminación? É dicir, unha pregunta que ten resposta, esa pregunta. Non sei, un pouco máis unha reflexión que unha pregunta, pero como construirse? Todo o Brasil é un caso extremo desa dificultade, non? E digamos, creo que é un exemplo extremo precisamente desa dificultade, precisamente por esa enorme variación social ligada a outro tipo de discriminacións, obviamente, porque as discriminacións lingüísticas nunca son discriminacións só lingüísticas, son discriminacións sociais. Non? Entón, claro, esa gramática que recollese todas as formas maioritarias, etc., non sería tamén discriminatoria para unha parte da poboación? Non sei se ten pregunta, pero bueno, non sei se ten resposta. Eu acho que é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, né? Eu encerro o vídeo com uma pergunta parecida, Marcos faz também essa proposição, e é meio que a gente falou, né? Algo vai ficar de fora, algo não vai ser contemplado, algum elemento não vai ser. No caso brasileiro, em especial, a gente vai repetir, a questão reside muito mais em elementos, claro, todos os elementos, tem um barulho aí que elementos sociais, sem sombra de dúvida, mas do ponto de vista linguístico, estritamente linguístico, ele é morfossintático e é morfossintático em elementos específicos. E aí que a gente fala de construir essa norma de referência em termos flexíveis, de modo que esse compêndio, manual, enfim, o nome que se queira dar, deixe proposto as várias possibilidades de determinadas construções para que boa parte delas seja acolhida. Agora, de novo, em nenhum momento o pensamento não precisamos de norma. A pergunta é muito mais no sentido de como criar um processo de elaboração mais agregador e a apresentação que ela tem posterior, como que isso chega, porque o desembocar dela, que é na escola, como é que isso chega lá? E aí a gente passa por um elemento fundamental que é a formação dos professores, né? A gente não tocou nesse ponto, daria para tocar em vários deles aqui, é a formação do professor. Por mais que muitos dos que estão trabalhando hoje no Brasil tenham formação de letras, de linguística, estude as teorias, na hora da prática a gente vê uma defasagem, na hora de colocar esses elementos mais contextualizados com a realidade linguística, a gente vê uma defasagem ainda importante. Non sei se... Bueno, só unha anotación. O que quería dicir é que se faz tamén esa norma que inclusiva, que colle, pois, que podes poñer o clítico antes do verbo, o clítico despois do verbo, que podes facer concordancia, podes non facer concordancia, que podes conxugar un verbo dunha forma ou outra, que podes dicir a xente ou podes dicir nós, non, é dicir, todas as outras variedades, pero realmente entonces terías unha norma de referencia, ou sería así un cúmulo de variedades, é dicir, non sería unha reflexión, claro, reflectir a variación lingüística o que permitiría, por outro lado, tamén que existisen unhas formas máis prestixos que outras, é dicir, e volver a reproducir a escala de prestixios e de discriminacións. Non? Quer dicir que realmente hai saída para esa situación. Pero, bueno, é unha reflexión que me parece interesante, de todas formas, non? O ideal, eu acredito que o ideal a gente não vai ter nunca, né? Uma norma ideal perfeita nós não vamos ter nunca, mas esse primeiro passo precisa ser dado. Então, qualquer ganho que a gente tiver, claro que não vai ser nesse primeiro momento, nesse primeiro passo. Quando eu falo primeiro, parece que é agora. Não, isso já está acontecendo há 20 e poucos anos no Brasil. Mas se alguma modificação
for feita, já será algum ganho. Se a gente tiver uma gramática que demonstre que, claro, com toda essa questão de qual é a autoridade reconhecida que vai promover isso, já coloque possibilidades de língua com a qual o brasileiro se identifique, essa é a minha língua, já é um ganho do ponto de vista científico, social, fundamental, a meu ver. Eu deixei de agradecer. Eu não tinha informação sobre o Don't Say. Interessante essa informação. Vou procurar saber mais a respeito para ver o que foi colhido de lá. Ben, eu agradezo as respostas e moito ánimo con esa empresa, que me parece unha empresa moi interesante, moi prometedora, en calquera caso. Moitas grazas. Muito bem. Por favor, Marcos não disse nada a respeito, ele está aí? Tá aí. Eu não encontro. Estou aqui, estou ouvindo. Não quer. Sim, bom, já falamos muito sobre isso várias vezes, né? A nossa grande discussão aqui no Brasil é essa. Eu sempre penso que a nossa situação se assemelha ao que aconteceu na Europa no Renascimento. Então, existia, vamos falar de Portugal e Espanha, por exemplo, a língua de cultura, a língua oficial, a língua da administração, a língua da jurisdição era o latim. E houve aquele grande esforço para que as línguas vernáculas, português, o espanhol, o francês, fossem admitidas como línguas igualmente boas, dignas de serem estudadas e escritas como o próprio latim, né? Então, eu faço um paralelo com isso que acontece aqui no Brasil, né? Existe um padrão que é muito distante das falas e também das escritas autênticas, seja das camadas pobres, seja das camadas classe média, né? E há esse grande esforço da parte de nossa, linguistas e educadores, de valorizar a nossa língua, né? A língua que é realmente o português brasileiro. E, curiosamente, assim como naquele período do Renascimento foram produzidas as primeiras gramáticas das línguas vernáculas, também agora nós estamos produzindo as primeiras gramáticas do português brasileiro, gramáticas que não são gramáticas do latim clássico, como são as gramáticas do português normativo tradicionais, né? Então, é uma situação semelhante, né? E, claro, nós também sabemos que nessa produção das gramáticas renascentistas, o que se tomou como a base foi a língua falada pelas camadas dominantes, né? A famosa gramática do João de Barros fala dos barões doutos, né? Que seriam, né, os exemplares. Mulher não podia, né? Então eram só barões, só homens, e tinham que ser doutos. Então, isso se reproduz um pouco no nosso projeto também de produzir uma norma de referência, né, que vai se inspirar nas camadas médias urbanas brancas, porque o nosso caso aqui também é este, né? Mas eu concordo com o Carlos Eduardo, se nós conseguirmos pelo menos isso, né, do ponto de vista político e de afirmação, né, de uma ruptura com essa tradição mais autoritária, já seria uma pequena vitória. Obrigado. Muito bom. Nós já estamos há um pouco mais de 1h30 de debate. Eu não sei se alguém que neste momento queira fazer mais alguma pergunta, eu não vejo. Acho que a mãozinha do Henrique Monteagudo está levantada aqui. Ah, sim, está. Por favor, Henrique. Obrigado, Leandro. Mas se o Leandro quer fazer alguma pergunta, eu retiro a mãozinha. Tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. Bom, é mais que uma pergunta, é uma reflexão que pode ficar aqui para a próxima sessão que teremos na quinta-feira, né? Eu creo que aquí se están comentando, digamos, como 3 aspectos da norma que os 3 teñen importancia e teñen interese. Un é o aspecto da elaboración.
con que criterios se elabora a norma, cales son os falantes modelos, cal é a base na que se vai partir para crear ese modelo normativo. E particularmente, cal vai ser a distancia a que colocaremos a norma con respecto aos usos reais da poboación. Os usos reais na fala e na escrita do conxunto da maioría da poboación, ou polo menos dese sector de poboación que tomamos como base para elaborar a norma. Esta sería unha cuestión. Outra cuestión é como se configura, cal é a forma desa norma, e particularmente no aspecto que estamos comentando da flexibilidade. É dicir, eu penso que, un pouco recollendo unha reflexión que fixo o compañeiro Regueira, é que é posible, perfectamente posible construir unha norma de referencia, unha variedade de referencia con alternativas, sempre que sexan alternativas ordenadas. É dicir, evidentemente, un estándar deixa de ser estándar cando constitúe un conxunto de opcións máis ou menos caóticas ou máis ou menos desordenadas. Eso non é un estándar. Pero nunha concepción un pouco máis flexible dos estándares do que era tradicional, cabe decir que pode recoller unha certa marxe de variación ordenada. Incluso para que os falantes vexan, comproben, que na variación lingüística existe unha orde, que non é caótica, que existe unha certa relación, unha certa incluso xerarquía, falo de xerarquía interna, nas variantes e nas variedades lingüísticas. E outro terceiro elemento sería, por tanto, sería a elaboración, a configuración, a norma, e outro terceiro elemento que é o que creo que apunta máis o amigo e colega Eduardo, é a implementación. É dicir, como se presenta e como se difunde esa norma na comunidade lingüística. É dicir, aí onde aparece a cuestión do autoritarismo, aí onde aparece a cuestión do acceso igualitario, da poboación. É dicir, que eu creo que son como tres aspectos distintos. No fondo, xa o colega amigo Regueira volve un pouco a reflexión inicial miña, e de paso, hai outra cuestión que vai máis alá da norma, que é unha cuestión de, bueno, citei ao comezo da miña intervención a Basil Bernstein e a súa teoría do código restringido, do código elaborado, é dicir, xa é unha reflexión que vai máis alá do que sería propiamente lingüístico, sería máis ben sociocognitivo, é dicir, se a variedade estándar de alguma maneira facilita ou está asociada con formas de expresión, de comunicación e de articulación do pensamento que son máis sofisticadas do que as formas de comunicación e de expresión e de articulación do pensamento que se transmiten a través das variedades vernáculas. Isto é un debate con moitísimas implicacións, pero, en todo caso, que sinalou, por exemplo, Joseph, e eu creo que é interesante recollelo aquí, é que o invento dunha variedade de referencia, o invento dunha norma culta, por así dicilo, a sociedade occidental foi un invento grego que estaba destinado a un determinado tipo de comunicación máis elaborada, e ese invento, no fondo, foi transmitido de Grecia a Roma, de Roma as grandes linguas de cultura europeas, das grandes linguas europeas difundida ou imposta a outras moitas linguas menores europeas ou extraeuropeas. E iso é o que explica que, como el moi ben sinalou, o estándar galego parecese máis o estándar castelán ou o estándar portugués, eu diría máis o estándar francés, o estándar italiano, do que as propias variedades vernáculas do galego. Todos os estándares europeos se parecen moito máis entre sí que con respecto aos seus propios estándares. E isto vale tamén para as linguas europeas trasladadas fora do continente. É dicir, que eu creo que isto xa nos levaría a outro tipo de reflexión. Estou me estendendo moito, tampouco quería estenderme, pero, bueno, coloco aí esta reflexión pola miña banda. Moito obrigado. Gostariam de comentar? Eu até gostaria, mas, na verdade, eu devolveria com uma pergunta,
porque eu não sei se ficou claro para mim. Henrique, você está dizendo que, guardadas todas as proporções, hein, que a variedade elaborada é mais eficiente para determinado fim, é isso? Eu estou diciendo que está ese debate sobre a mesa. Ese debate está sobre a mesa. Vense arrastrando concretamente coa polémica que eu citei ao começo, cando comentei o relatorio do Marcos, de Bernstein primeiro, con Labov de máis tarde, con Holiday, intervención máis tarde. É dicir, se realmente, a partir da hipótese do código Restricted Code, Elaborated Code, o código restringido, o código elaborado, que elabora Bernstein nun esquema de, digamos, de análise marxista, non? Pensando máis que nada na distribución social, de clase social da lingua culta británica, ou inglesa, vamos, no marco británico, que vai un pouco na liña que decía Regueira, é dicir, no sistema educativo utilizas un tipo de código, non é só lingüístico, comunicativo, cognitivo, que é máis familiar para os rapaces de clase media que xa o traen de casa do que para os de clase popular. Sim. E ese código é o código que se creou e que se utiliza cunha finalidade que é esa comunicación máis sofisticada, ese pensamento máis articulado, máis elaborado, é máis eficiente para iso. Bueno, eu non digo que isto sexa así, digo que este é o tema do debate, porque, por exemplo, Labov, o Black Vernacular English, di que non está de acordo con isto, e Holiday logo di que sí, que está de acordo con iso, e, bueno, é un tema moito complexo, claro. Non sei se respondi, Eduardo. Sim, respondeu. Isso me fez lembrar, recentemente, o Leandro, acho que foi, não sei se foi numa apresentação do grupo do Leandro Normali, o professor Antônio Timbani criou recentemente uma revista. Leandro, ele é moçambicano, angolano, já não lembro. Sim, moçambicano. Moçambicano. E a ideia dele é de que os textos publicados nessa revista sejam ou em línguas indígenas brasileiras ou em línguas africanas minorizadas, não é isso? Exato. E aí ele dizia assim, que a pergunta que ele sempre recebia era: quem é que vai ler? Quem é que vai ler se as pessoas não conhecem essas línguas? Mas aí ele dizia que o objetivo dele, primeiro objetivo dele, que é esse primeiro passo que a gente vem dizendo aqui a respeito da norma de referência, era mostrar que é possível fazer ciência também nessas línguas. Essa colocação do Henrique me fez lembrar a criação dessa revista. O grande objetivo deles é mostrar que, mesmo em línguas africanas minorizadas e em línguas indígenas brasileiras, também minorizadas, é possível fazer ciência. Ele está querendo provar que isso é possível. Mas pergunto-me, Eduardo, isso vai ser possível fazer na variedade vernácula dessas línguas brasileiras ou africanas indígenas, ou as pessoas que escrevan esses artigos vão ter que elaborar? Essas línguas estão em fase de elaboração, de standard. E qual é o modelo dessa elaboração? Exatamente. É algo ainda em formação. Mas, em todo caso, o modelo, muito provavelmente, vai ser uma ou várias línguas elaboradas europeias. E que seja o francês, o português, o espanhol, o inglês. Seguro que o modelo, o molde, vai ser esse. Muito provavelmente. Imagino que sim. Até porque ele quer fazer ciência com essas línguas, que é algo que vem sendo feito com essas outras há muito mais tempo. Então, algum tipo de reprodução vai acabar sendo feita. É uma tentativa até, se me permite, Eduardo, de utilizar esse meio para promover esse processo de normatização também, né? À medida que é a escrita, extremamente monitorado e tudo mais. Né? O primeiro passo, é você dizer, é possível fazer ciência com elas, e aí elas também vão servir como instrumento de construção dessas normas, da norma dessas línguas, essa construção que está
está no caminho, né? Está em processo. Uhum. Exato. Mais algum comentário? Bom, eu não vejo mais nenhuma mãozinha, senão aquelas que já estavam levantadas. Se vocês verem, me avisem, por favor. Mas não havendo, eu vou encaminhar já ao final e convidá-los, tanto o Eduardo quanto o Marcos, a, se quiserem fazer algum comentário final daquilo que foi apresentado e discutido, para que então terminemos. Podemos seguir a mesma ordem, se quiser. Sim. Eu acabei de falar, Marcos pode fazer. Ok, muito bem. O que nós podemos ver sempre é que o debate em torno da língua é sempre complexo, varia muito de uma sociedade para outra. Nós encontramos alguns paralelos, mas são sempre casos específicos. Isso vai provocar também a flutuação terminológica, que é uma coisa que o Carlos Eduardo vem estudando já. É justamente o que nós chamamos de norma num país, não é necessariamente aquilo que se chama de norma no outro, e aí vai para o padrão, para o estándar. A própria escolha terminológica já mostra isso, né? E sempre penso que nós temos que pensar também na complexidade atual do tipo de sociedade que nós estamos vivendo, supostamente globalizada, em que o padrão acaba sendo nada menos do que o inglês, né? Então, agora mesmo falavam das línguas africanas que estão tentando se elaborar para produzir ciência, mas na maioria dos países do mundo, a ciência já está sendo produzida diretamente em inglês, né? Então, você pega vários países da Europa, principalmente da Europa do Norte, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega, os cientistas não produzem praticamente mais nada nas suas línguas, a não ser que estejam tratando das próprias línguas. Mas nas áreas de exatas, de medicina, etc., tudo já se publica diretamente em inglês, né? Então, também seria importante ampliar esse foco sobre padronização, sobre normatização, né, para o nosso mundo mais atual, né, em que existe uma superlíngua, né, que domina todos os modos de falar e de pensar, né, que é o caso do inglês. Então, provavelmente, a partir de agora, se algumas línguas começarem a ser elaboradas para poder serem usadas como códigos elaborados, né, para discussões científicas, certamente o inglês vai estar ali servindo de modelo, se não for servindo como a língua mesmo de veicular para essa ciência. Ok. Bom, é para encerrar, né? Então, eu vou agradeço novamente poder participar dessa conversa, desse debate, enfim, e para não me repetir e para me vincular ao tema principal do meu vídeo, do meu relatório, eu gostaria de assinalar que a mídia brasileira, televisão, rádio, enfim, quando quer falar de língua, quando quer tratar de português, né, de saber português, de aprender português, do bom português, costuma, na maioria das vezes, não consultar, não levar especialistas que têm uma visão científica da coisa, ou até tem, mas preferem não ir nessa direção, né? Há motivações econômicas muito fortes para que isso aconteça, né? E, no entanto, recentemente, um não linguista, mas um escritor de literatura, o Sérgio Rodrigues, que é um escritor de literatura brasileira contemporânea, que tem uma coluna na Folha de São Paulo, que é um dos principais jornais do Brasil, publicou 2 colunas curtas falando da importância a gente teve uma pessoa da literatura dando voz, dando ao que a gente
tanto gostaria de ver, assim, é bem interessante ler as duas colunas os dois textos do Sérgio Rodrigues. E isso me faz lembrar novamente do desafio que a gente tem como pessoas envolvidas na universidade, na pesquisa e na ciência, do nosso grande desafio, que é levar, quase em tom bíblico, né? Levar a palavra adiante, levar isso adiante, colocar isso em prática, em busca mesmo de resultados mais efetivos, onde isso vai na Foz, que é a escola, que é na escola pública, principalmente, e aí todos os elementos que isso tem, né? Há muitos esforços no Brasil sendo empreendidos, muitas pesquisas, o pessoal das diversas áreas da linguística tem procurado trabalhar nesse sentido, mas a penetração, né, a capilaridade disso ainda é precária, a meu ver. A nosso ver, enfim. Então, novamente, agradeço a audiência e a participação de todas as perguntas, e obrigado. Muito bem, então, também estendo novamente o agradecimento a todos que estiveram aqui, de modo especial ao Eduardo, ao Marcos, aos colegas todos. Agradeço a oportunidade de pensar em desdobramentos desse encontro e fico esperando muitos outros que possam surgir da reflexão de cada um aqui. Eu já fico encucado com várias possibilidades, espero ter oportunidade de voltar a conversar com vocês para pensar em concretizar esses pensamentos, né? Então, muito obrigado a todos. Informo que a continuação do colóquio, da próxima sessão, acontecerá, então, no dia 24 de fevereiro, em que se discutirá os relatórios de estandarização do galego e purismo, com Gabriel Rey do Vale, e com o professor Henrique Monteagudo teremos a estandarização do galego, velhos debates, novos horizontes. E com isso encerro então este encontro. Agradeço a todos, gracinhas e apertas.